Bom, pessoal, só fazer a nossa introdução. Nós, na noite de hoje, estudaremos, continuaremos o estudo do capítulo 11, Amigos Novos, do livro Obreiros da Vida Eterna. Este grupo, um grupo de estudo André Luiz, nós nos reunimos toda semana para conversar um pouco sobre as lições que nós conseguimos extrair de cada um dos capítulos das obras de André Luiz. Nossa pretensão não é encerrar ou acabar com o estudo, isso seria realmente muito difícil, mas sim trazer o nosso ponto de vista, as nossas análises, principalmente habituando ou encaixando estas análises ao que nós observamos nas tarefas de cunho mediúnico nas casas espíritas em que participamos. Também aprendemos coisas novas, experiências novas, com as lições trazidas, os casos narrados por André Luiz. Bom, continuando, nós havíamos, deixa eu ver se estou certo, isso, nós havíamos iniciado o capítulo 11, Amigos Novos, estamos bem no início, naquele momento em que eles haviam saído da casa transitória Fabiano e estavam indo encontrar aqueles 5 espíritos que iriam receber, encarnados, 5 encarnados, que iriam receber o auxílio da equipe do Jerônimo, André Luiz, a Luciana e do padre, que eu esqueci o nome, gente, me desculpem, mas, e do padre, que estava junto com Hipólito. ele. Hipólito, exato, obrigado, Francisco. O padre Hipólito, eles estavam volitando, saindo das regiões mais densas, mais pesadas. André Luiz até fez um ponto sobre isso. Ele falou, nossa, como é mais simples agora que a gente estava mais próximo às regiões da crosta, da atmosfera terrestre mesmo, como era mais simples deles se locomoverem através da volitação. Teve um ponto ali que me chamou bastante a atenção, que ele fala que mesmo que a gente pretenda um dia, a humanidade, isso, lembrando que esse livro foi escrito na década de 40, que mesmo naquela época já se cogitava de um transporte individual aéreo, da gente poder, tipo um carro voador. Hoje em dia a gente está muito próximo disso, acredito que nos próximos anos isso vai existir, mas uma coisa que ele chamou a atenção é que mesmo que isso exista, ainda corremos o risco de acidente, essas coisas que podem danificar a máquina orgânica, coisa que não acontece com a volitação. É um pouco diferente do desdobramento que nós vamos ver nos próximos livros, na verdade vai ser no livro Nos Domínios da Mediunidade, que ele vai falar bastante sobre desdobramento. Aqui ele está falando sobre volitação, que até onde eu entendo, é uma capacidade dos espíritos desencarnados, principalmente mais cientes, mais conscientes de suas capacidades. Pode falar, Francisco. Me desculpe se eu estou enganado, mas assim, onde você está? Logo no início, deixa eu achar aqui. Eu estou desesperado tentando achar em que parágrafo você está fazendo esse comentário. Sabe por quê, Juliano? Tem uma informação, porque assim, nós somos discípulos de Jesus no início, Uhum. Então, a gente traz em nossa formação, em nosso intelecto, em nosso psique, um monte de informações fantasiosas, ilusórias, Então, assim, por exemplo, na segunda página do texto, ele fala uma afirmação que eu queria saber se você já comentou, que eu não lembro, por isso que eu estou fazendo esse aparte aí, que é assim, o subsídio celeste traduz-se por benditas oportunidades de trabalho e renovação. Você comentou isso aí? Deixa eu ver aqui. É na segunda página, primeiro parágrafo. Gente,
É que o meu é o Kindle, né? Não é o livro físico, O seu é então... chique. Não, o meu é o livrão assim e tal. Não. Mas eu só fiz essa pontuação, eu não estou encontrando onde ele fala sobre isso. Ó, começa assim, ó, tracinho, né? Absolutamente, ponto. Ah, sim, você está logo no início. Em absoluto, Já reencarnações e passou por isso? Já passou desencarnações. por isso? Não, na realidade a gente vai estar chegando. Foi nesse momento que ele fez essas observações, né? E aí depois ele vai conversar com o Jerônimo, porque o Jerônimo vai explicar para ele por que desses 5 irmãos receberam o auxílio. E é onde o André Luiz pergunta, meu caro assistente, né, perguntando para o Jerônimo, todas as mortes se fazem acompanhar das missões auxiliadoras? Toque em Cada frente. criatura que parte da crosta precisa de núcleos de amparo direto? Nós comentamos um pouco disso na semana passada, iniciamos essa discussão. Né? Então, é onde o Jerônimo fala para ele que nem todas, né, os desencarnes, eles são acompanhados. Né? Estes irmãos, como a gente pode perceber, né, eu acredito que todos leram, mas cada um deles teve uma dedicação, né, eu não gosto de colocar essa palavra, mas talvez ela que melhor se encaixe, um merecimento. Mas ele não é uma pretensão, né? Tipo, essas pessoas elas não são preteridas a outras. Né? O que ele está querendo dizer é que estes espíritos que na hora estavam encarnados, eles estavam realizando uma atividade ao qual se doaram, ao qual estavam cumprindo os desígnios que eles, vamos dizer assim, as metas, eles estavam atingindo as metas que eles se proporam antes do reencarne, né? Então, eu acredito assim, a dedicação à família, né? Do segundo caso, você percebe claramente essa dedicação, a dedicação a todo o trabalho de uma corrente religiosa. Então, tudo isso são trabalhos muito importantes que, nesses casos, eles necessitavam, né? Eles poderiam ter, no caso ali, eles estavam tendo, este auxílio direto da espiritualidade. Né? Então, o Jerônimo explica muito bem isso nesses 2 parágrafos que a gente está comentando aqui. Você quer comentar algo sobre eles, Francisco? Não? Então, vamos seguir. Né? O André Luiz ele começa a fazer umas observações, né, onde eu destaquei essa em especial. Ele fala assim, ó, notava que as criaturas de mais subido valor moral eram justamente as escolhidas para o assédio da calúnia constante. Os temperamentos, por muitos anos fervorosos na fé, haviam sido pasto de feras. Os continuadores do mestre foram vítimas de tremendas provações e ele mesmo alcançara o Calvário em passadas dolorosas. Uma coisa interessante, esses pensamentos é que estavam tomando conta do André Luiz naquele instante. O Jerônimo, ele percebeu. Mentor, né, os nossos mentores, eles percebem o nosso campo mental. Então, é onde ele fala assim para o André Luiz, suas objeções mentais não têm razão de ser. Então ele percebe isso. O André Luiz era um aprendiz. Né, a gente percebe que todos os livros desta coleção, o André Luiz é um dos aprendizes. Então, o mentor, no caso, o mentor responsável ali, o Jerônimo, ele estava ensinando o André Luiz. E a gente percebe que de uma maneira muito amorosa, esclarecedora, onde ele fala, a concepção humana do socorro divino é viciada desde muitos séculos. Isso é uma observação importante, porque a gente percebe que algumas instituições, elas mostram, né, ou tentam atrair fiéis, ou tentam atrair pessoas para o cristianismo, pela porta material. No que eu quero dizer. Eu sou uma pessoa bem-sucedida porque eu frequento determinada instituição religiosa. Frequente essa determinada instituição religiosa que você também terá prosperidade. Eu não vou fazer alusão a nenhuma instituição aqui, mas muitas pregam dessa forma. Muitas até, né, uma das coisas que irritou muito o Cristo naquela passagem do templo, onde ele fica
realmente muito triste, né? Que estavam fazendo comércio na casa de Deus, né? Numa questão totalmente contrária àquilo que havia sido passado àquele povo. Então, a gente percebe que o Jerônimo está se referindo a isso. E eu analisei para nós espíritas, o que nós temos na nossa, né, na instituição espírita. O que nós temos, que mais próximo, eu imagino a isso, a gente nunca percebe, bom, pelo menos eu ainda não tive contato com isso, mas nenhuma instituição espírita, ela se usa deste argumento, siga o espiritismo que tua vida vai prosperar. O que eu falo é financeiramente, materialmente. Pelo contrário, né, sempre as instituições espíritas que eu frequentei, que eu conheço, sempre falam em melhora, em trabalho, em tentar ser um ser humano melhor, um desencarne melhor, para a gente poder auxiliar a sociedade de alguma forma. O que eu percebo mais próximo disso são aquelas pessoas que buscam a casa espírita simplesmente para uma cura, né? Eu estou com uma doença no corpo físico e eu quero a cura. Então, eu vou na casa espírita para obter a cura. Então, quando ele fala essa concepção humana do socorro divino, é viciada. No caso, essas pessoas, né, sem julgamentos, mas elas têm uma concepção do auxílio espiritual viciado. O auxílio espiritual, é claro que vai doar fluidos magnéticos, fluidos espirituais. Se precisar amparar um irmão, que a gente chama de obsessor, vamos amparar, mas o socorro divino, o auxílio, ele vem de outras formas e é uma forma muito mais, né, uma forma transcendental, isso quer dizer, de cunho espiritual do que de cunho material. Né, o Décio Iandoli Júnior, um palestrante espírita, ele fala que muitas vezes as pessoas buscam a cura na casa espírita, mas a cura do corpo, ela não vai ser realizada, mas sim a cura da alma. Muitas vezes a pessoa vai desencarnar, mas com a alma curada. Né? Isso eu acho muito legal quando ele fala, quando ele, né, principalmente como ele é um palestrante de bastante, né, muito visto, né, popular, é muito interessante isso, né? Porque muitas vezes na casa espírita nós temos dificuldade para que os nossos assistidos entendam essa concepção do Jerônimo. Pode falar, Rita. Ô, Ju, eu acho que também tem algo que a gente pode linkar com o trabalhador espírita, já que nós estamos aqui, são todos praticamente trabalhadores. Eu acho que uma parte que eu achei interessante, que a gente vê que é muito comum no trabalhador, é essa parte que ele fala assim: costuma guardar serviço, estima o entendimento, mas desdenha servir. Estimar o entender quando não seja em retribuição. Então, a gente percebe que nós todos temos ainda esse vício, né, essa concepção humana do socorro divino. A gente vai servir nas casas, e aí é uma frase que a gente sempre escutou: quem mais é atendido somos nós, quem mais é socorrido. Então, olha como essa concepção de socorro divino, essa base da troca, ela está tão no nosso íntimo e a gente não percebe. Porque isso é o quê? A gente inconscientemente, não é que a gente fala assim, eu vou lá porque eu estou mal e eu vou... Não, mas no nosso inconsciente, nós vamos para a casa espírita servir porque a gente sabe que a gente vai ser auxiliado. Gente, é disso que ele está falando aqui também. Né? Então, a gente até tem o ímpeto de servir, mas a gente sempre espera alguma coisa em troca, né? Ao socorrer as nossas, enfim, a nossa problemática, assim, mesmo de forma inconsciente, mas a gente espera. Então, é disso que ele pede que a gente faça essa reflexão. Será que realmente eu preciso me policiar com essa coisa? Eu preciso aprender a servir de coração, sem realmente esperar absolutamente nada em troca. Eu acho que essa é a tarefa mais difícil para todos nós, né? Principalmente para a gente que é espírita, que já tem um pouquinho mais de consciência. Isso é interessante, né? Porque me fez lembrar aquela passagem no livro Paulo Estevão, onde
já para o final do livro, Paulo chega nos templos hebraicos lá, na sinagoga, né, no templo, e ele fala, né, naquele momento onde ele fala assim que, uma das coisas que mais me marcou, né, que ele, né, como um juiz, um doutor da lei, ele fala assim, nós pretendíamos defender a Deus como se Deus dependesse de meros defensores. E aí é aquela questão da gente ele toca no assunto da gente barganhar com Deus, né? Então assim, a gente está achando que a gente está conversando, barganhando com o nosso amigo da banca da esquina, e não é. É o nosso Pai, é o Criador do universo. Como é que a gente vai, sabe, assim, uma concepção que é muito difícil pela luz da razão, né, que vem com o Espiritismo, é muito difícil a gente conseguir conciliar. E continuando eu acabei sublinhando todo esse parágrafo da fala de Jerônimo, eu não vou falar tudo, mas tem algumas coisas interessantes aqui. Ele fala assim, o subsídio celeste traduz-se por benditas oportunidades de trabalho e renovação. Chega muitas vezes ao círculo da criatura como se foram gloriosas feridas, magníficas dores, abençoados suplícios. Então a gente, né, Emmanuel fala muito disso, a gente tem que perceber algumas coisas que acontecem na nossa vida, elas são prova, expiação, mas também podem servir, né, óbvio que elas vão servir para nós, e podem servir de exemplos para as pessoas, os espíritos que estão perto de nós, porque eles muitas vezes nos veem como exemplo. Né? Essa é uma das coisas que o Jerônimo também fala, que os trabalhadores do Cristo, muitas vezes, eles são exemplo para as outras pessoas. Não quero dizer para uma comunidade, não quero dizer para um estado, um país, isso realmente é de um espírito de maior elevação, mas para aquele nosso círculo familiar, para o nosso círculo de amigos, né? Quem de nós não conhece uma pessoa, independente de qualquer religião, que doou-se, né, em um momento de muita tristeza, um momento de muita angústia, né? Será que esse exemplo dessa pessoa, desse espírito, ele serviu de lição para nós? Né? Nós olhamos, talvez ainda não consigamos aprender, mas a gente já sabe, a gente já interiorizou essa razão. É claro que a gente precisa transformar isso em ação. Pode falar, Francisco. O Jerônimos, aproveitando a fala da Rita, ele vai começar, a partir desse momento, rasgar a sacolinha da barganha, né? Ele vai começar a rasgar para soltar tudo que a gente está trazendo de ilusão na questão da religiosidade, né? Para que a gente reformule. Principalmente o pessoal de 50 anos aí, que começa uma jornada, como diz o Sérgio Cortella, né, de retorno à pátria espiritual, já começa a desinstalar aplicativos, fazer uma reflexão, as doenças que nós iremos passar por elas, porque uma delas irá nos derrotar, né, que a gente vai ter que passar como esses 5 personagens estão passando aí, né, com hombridade. Então, eu acho muito interessante, porque isso realmente nos capacita a realmente enfrentar o negócio como tem que enfrentar, né? Ele até usa, nesse mesmo parágrafo que você acabou de falar aí, súplicas, né? Ele usa a expressão súplicas. Caramba, meu, o que é súplica? Um treco, né? Complicadíssimo para o materialista compreender. Então, se nós nos julgamos discípulos, a gente tem que começar a refletir bastante sobre essa questão. Toquemos em frente. E é muito interessante isso, Francisco, porque quando a gente analisa tudo isso, alguém, né, pode analisar um pouco mais ao exterior, mais de fora, e falar que, nossa, então Deus faz experiências conosco, né, com seus filhos, com as criaturas. E aí o Jerônimo, ele vai e explica que é totalmente o contrário, onde ele fala assim, ó, não que o Senhor intente transformar discípulos em cobaias, mas pela imposição natural da obra educativa, em que a lição do aluno, atento e fiel, deve interessar a classe inteira. Então é aquilo que eu estava falando. Essa pessoa, ela serve de exemplo para
né? A gente não pode limitar isso à família, amigos, dependendo do grau do espírito, da sua elevação, isso se expande. Pode falar, Francisco? Nossa, hoje eu tô atacado, ó, mas funciona assim, né? A gente não pode esquecer que nós estamos refletindo em cima de pessoas que já estão naquele processo de busca da espiritualidade maior, né? Nós não estamos comentando pessoas que nem se preocupam ainda com espiritualidade, tá? Então, o Jerônimo está deixando isso muito claro, que a partir do momento que eu desperto, como dizia o Paulo, as coisas serão complicadas do mesmo jeito, porém, né, com possibilidades de resultados muito diferentes a partir da minha seriedade em enfrentar o negócio. É isso. Perfeito. E aí, eles, no caminho, tendo essa conversa, eles chegaram, né, numa cidadezinha do interior, eles chegaram e viram o nosso primeiro caso, né, que ele vai narrar aqui, que era Dimas. Então, ele, assim, ele faz uma breve explicação do caso Dimas, né, onde ele fala que ele era um assíduo colaborador dos trabalhos de assistência por muitos anos, médium. Né, então, esse Dimas é um médium de uma casa espírita. Né, e aí ele fala, né, que ele se fez credor de inúmeras dedicações pela renúncia com que sempre conduziu o ministério, né, no caso mediúnico. Agora é chegado para ele o tempo do descanso construtivo. Eu acho que isso é importante. Né? A gente não vai lá para tirar férias. É um descanso construtivo porque a gente vai estar perto de nossos amigos, mentores, e vamos ter algumas atividades que vão ser esclarecedoras e preparatórias para o nosso retorno, né? A não ser que alguém aqui vire Cristo imediatamente, que aí as coisas são bem diferentes. Mas isso não acontece, né? E aí ele fala que o Dimas, ele percebeu, né, a presença do grupo chegando lá, né? E aí uma coisa interessante que ele fala, que o enfraquecimento, isso que o Francisco falou, o André Luiz, ele pontua, né, que o enfraquecimento do corpo físico, ele estava no seu ápice, lá de Dimas, né? E aí esse irmão Dimas, ele conseguia deixar o aparelho corporal, de certo modo, com extraordinária facilidade. Então, como o Francisco falou, ele já estava atravessando a ponte, né? Então, ele já estava muito mais fácil conversar com os dois lados, com as duas extremidades. Então, é uma coisa natural, né? Eu acho que isso é para a gente entender que esse processo, né, tanto o reencarne, como a gente viu no caso Segismundo, quanto aqui nesses desencarnes, é um processo natural. Então, ali, eles começaram a auxiliar o Dimas, né? E aí, após a rápida visita dessas pessoas que estavam chegando, o Jerônimo fala que eles vão reunir todos os 5 casos que eles vão ver, ainda mais os outros 4, durante o desdobramento do sono físico, à noite, vão levar eles para a casa do Fabiano para esclarecimentos. Então, o que a gente entende que... Eu não entendi o que está escrito aqui, gente. Peraí. Muito comum desencarnantes falarem de amigos no outro plano. Ah, entendi. Não sei quem mandou, né? Porque tem várias casas espíritas aqui. Né? Ah, o Francisco. Realmente é muito comum nessa fase de transição, né? Ter esses dois, o contato mais direto com o outro lado. E eles continuaram onde eles perceberam numa casa, chegaram numa casa já no Rio de Janeiro, essa aqui, gente, desculpa, não, ainda não, né? Sim. Essa no Rio de Janeiro, né? Que eles chegaram na casa, como é que é o nome dele, gente? Eu não notei, desculpa, eu não fiz anotações, eu só marquei no livro. Um casario no Rio, e existia esse pai com as 2 crianças lá, né? É interessante porque neste caso, não se tratava de um médium, né, não se tratava de uma pessoa ligada aos trabalhos de mediunidade, mas, obviamente, a gente percebe que se tratava de um espírita, né, mas que ele era um passista, ele era um magnetizador, né, um daqueles que
que doava bastante. Se eu estiver errando o caso, vocês me falam, tá? Acho que eu estou errando, né? Pode falar, Ô, Rita. Ju, pelo que eu entendi, era um homem chamado Fábio, que era pai de 2 crianças, e que ele não era vinculado a nenhuma religião, mas ele tinha, né, uma visão bem espiritualista, vamos dizer assim, e ele fazia o evangelho em casa, mas que eu me lembre, ele não é médio de tarefa, como eles falam assim, ele não é um médio de tarefa na acepção vulgar do termo, ou seja, ele não estava vinculado a nenhuma casa espírita, nada disso. Só que nós sabemos que a Seara de Jesus abrange muito mais do que a casa espírita. Então, ele era amante de meditação, eu grifei porque achei interessante, e ele era um espírito que já estava preocupado com essa espiritualização, não só dele, como dos filhos, da esposa. Então, a espiritualidade utilizava das energias magnéticas dele, sim, utilizava do conhecimento dele, mas ele não tinha vínculo com nenhuma doutrina, com nenhuma. Cássia, você levantou a mão? Pode falar. Sim, eu levantei a mão. Eu entendi também que ele era magnetizador, né? Aí, assim, como ele fazia isso se ele não pertencia a nenhuma casa, eu não entendi, né? Eu não entendi isso aí. Porém, nós sabemos que, como ele também tinha o hábito e ensinou a família do Evangelho no lar, e pelo que eu li também, ele parece que tinha preocupação de ensinar aos dele, eu entendo que não era só a esposa e os 2 filhos, né, a respeito da vida após a morte, né, e de que não se acaba quando morre o corpo. Então, eu acredito que ele tinha alguma relação aí de assistencialismo, né, a outras pessoas, no sentido de que, vou dar um exemplo, foi como eu entendi, gente, quero ouvir também se alguém entendeu diferente. Um exemplo, às vezes a gente está em casa e a pessoa nos procura, ou então no trabalho, em algum lugar, com um problema, com alguma coisa. E aí, pelo que eu entendi, através dessa inspiração, desse contato assim, evangélico, né, e de uma consciência a respeito da vida após a morte que ele tinha, a espiritualidade usava do magnetismo dele para assistir as pessoas que se aproximavam dele. Eu entendi por esse ângulo assim. Francisco? Eu estava procurando o livro, mas eu não achei aqui. Mas magnetizador não precisa ser necessariamente passista. 98% das mães são magnetizadoras. Elas fazem aquele leitinho, aquela sopinha, aquele caldo, aquela canja para os seus filhos doentes e depositam nessas soluções muito da sua vitalidade, entendeu, Cássia? Então, às vezes esse cara é chamado para dar um abraço, uma pegadinha isso. na mão. Foi isso que eu entendi, que como ele tinha muito do magnetismo, que a espiritualidade usava disso para atender as pessoas que se aproximavam dele. Até não que fosse dobrado. assim, através de um passe especificamente, tá? Eu vou ler aqui, que aí vai ficar mais claro. Porém, homem equilibrado, amante de meditação, da meditação e da espiritualidade superior. E, em razão disso, desde a juventude, tornou-se excelente ministrador de energias magnéticas, colaborando conosco em relevantes serviços de assistência oculta, durante a sua meditação, durante o desdobramento. É isso, gente. Bem simples. Então, como eles têm um monte aí, né? Obrigado pelos esclarecimentos a vocês. Continuando na história, né, como vocês já falaram, ele já tinha essa visão, tinha recebido essa instrução e estava passando para os filhos. Ele já se apercebia do que estava acontecendo com ele, né, tuberculose naquela época
era uma doença letal, nós não tínhamos tratamento para ela ainda, então ela já, e no caso o André Luiz fez esse exame nele, percebeu que a tuberculose já estava bem avançada. Então onde ele vai preparando, né? Então até mesmo o Jerônimo fica fascinado com aquela preparação, né, dele conversando com os 2 filhos, falando sobre a vida eterna, falando que ele não iria deixar de ser o pai deles, né? Então ele pede, né, dá alguns conselhos, né, de entendimento, e no final ele faz um pedido, né? Eu achei bem interessante esse pedido, que ele fala assim: ó, quando eu fizer a viagem da renovação, tenham a calma e o otimismo. Não chorem nem desfaleçam. Com lágrimas não serão úteis à mamãe, que precisará naturalmente de todos nós. Deus espera que sejamos alegres na luta de cada dia para sermos filhos fiéis ao seu divino amor. Então aqui, ele passando essas instruções para o filho, o Jerônimo realmente ficou assim, impressionado, né, com esse entendimento dele, né, e essa preocupação dele ao desencarne. Então foi nesse momento que o Jerônimo falou: olha, nós não temos nada que fazer aqui, né, no caso não precisa aplicar nem passe espiritual, nada desse tipo. Então eles vão para um outro local, né, saindo de lá, eles vão para um outro local, onde eles encontram a Albina. Ele fala que ela é filiada a organizações superiores da colônia espiritual de onde vem o Jerônimo. Tem inúmeros admiradores em nossa tarefa de ação pelo muito que vem fazendo na esfera do Evangelho. Então, ela é uma das propagadoras do Evangelho, né, foi uma propagadora do Evangelho aqui na Terra. E aí ele fala: permanece presente em serviço nos círculos evangélicos protestantes. Ela é de uma outra linha, né, um evangélico, né, protestante, fez profissão de fé na igreja presbiteriana e, viúva desde cedo, consagrou-se ao labor educativo, formando a infância e a juventude no ideal cristão. Então é uma daquelas trabalhadoras ligadas à educação cristã, né, das crianças e dos jovens. Eu acho que isso é bem bacana. E aí foi quando ela não tinha percepções mediúnicas, né, e eles se aproximaram, entraram no ambiente onde ela estava, e ela sentiu um êxtase, algo diferente, e onde ela pede a uma das filhas que estava presente, se eu entendi, é a filha, que é a Eunice, para que ela entregasse a Bíblia para ela. Né? E aí a moça relutante falou: não, poupe suas energias, você melhorou. Aí onde ela responde, né, que a palavra do Senhor dá contentamento ao espírito. Então ela lê a palavra, ela abre ao acaso, só que Jerônimo intervém nesse momento para que ela pudesse ler aquilo que iria fazer bem ao seu coração, onde ela vai abrir lá no capítulo 11 do Evangelho de João, onde fala sobre a ressurreição de Lázaro. Então, eles atuaram naquele ambiente, também aplicando um passe nela, né? E aí, depois dessa operação magnética, o André Luiz observou que a insuficiência cardíaca, né, oriunda do aneurisma, e ela estava em condições realmente bastante ameaçadoras, né, para ela. E aí foi onde será que é aqui mesmo? Chegou uma outra amiga, né, que vinha velar a cabeceira. Ela cumprimenta o Jerônimo, e também, né, Jerônimo conversa com ela, e aonde ela fala, eu achei interessante isso, né, que a Albina iria receber uma mudança, vamos dizer assim, iria prolongar a estadia dela aqui na Terra. Ela fala da seguinte forma para o Jerônimo: reconforta-nos a proteção que nossa irmã é objeto. No entanto, creio que há forte pedido de prorrogação em favor dela, prorrogação da vida aqui na Terra, né? Todos somos de parecer que deva ser chamada a nossa esfera com urgência, para receber o prêmio que se fez jus. Todavia, há razões poderosas para que seja amparada convenientemente, a fim de que permaneça com a família consanguínea na crosta, aqui na Terra, por mais alguns meses. Então, esta nossa amiga, ela vai vai prorrogar o tempo dela aqui.
E aí onde o Jerônimo avisa que eles vão atender, né, todo dia eles vão passar ali para auxiliar a Albina neste processo de prorrogar a vida orgânica dela aqui. Então eles se despedem, né, e vão até um hospital. É isso mesmo? Isso. Eles chegam no hospital, eles vão encontrar com o Cavalcante, que é um senhor já de 70 anos, 60 aqui. É o virtuoso católico romano, espírito abnegado e valoroso nos serviços do bem ao próximo. Veio de nossa colônia há mais de 60 anos e possui um grande círculo de amigos pelos seus dotes morais. Sua existência, cheia de belos sacrifícios, fala ao coração. Aqui se encontra junto dos filhos da indigência, né? Então ele estava até o André Luiz ele fala que ele estava sendo atendido numa parte gratuita, né? Não era algo particular. No caso, sendo atendido junto com os indigentes, aquelas pessoas bem humildes, né? Humildes e desprovidas de bens materiais. E aí ele fala, né, abandonado da parentela em virtude de suas ideias de renúncia a riquezas materiais, mas não se acha desamparado pela divina misericórdia. Esse é um caso bem interessante, onde eles entendem, né, essa renúncia deles. Os parentes parece que não entendiam. Uma coisa interessante, pelo que eu entendi na leitura aqui, alguns parentes que já haviam desencarnado estavam junto a ele, né, influenciando de alguma forma a sua vida aqui, né, o que a gente chama de influenciação ou algum tipo de, né, algum grau de obsessão junto ao Cavalcante, que piorava o quadro dele, né? Então, o que ele coloca aqui, né, que o André Luiz coloca, é que ele observa todas as recomendações, ele fez uma aplicação de passes magnéticos no Cavalcante, detendo-se, em particular, no sistema digestivo, né, onde estava mais necessitado. Então, assim, eu achei interessante nesse parágrafo onde André Luiz fala que o que nós fazemos muitas vezes na nossa casa espírita, né? Algum médium percebe algum ponto no assistido, o assistido encarnado ou desencarnado, algum ponto em seu perispírito que necessita de maior atenção. Então, a corrente informa ao passista, ao magnetizador, ao médium, e este vai trabalhar nesse ponto. É o que André Luiz fez aqui. E aí ele nota que o Cavalcante era absolutamente alheio à influenciação deles. Nada percebia da presença deles aí. E aí verificando nele que existiam elevadas qualidades morais. E aí, só que ele não possuía bastante educação religiosa para este intercâmbio. Então ele possuía uma instrução religiosa, sim, mas não bastante para que esse intercâmbio fosse facilitado, visto que algumas instituições elas não aceitam, vamos dizer assim, esse tipo de ligação. Francisco levantou o dedo, quer falar alguma coisa. É que o Jerônimo, né, ele fala sobre o Cavalcante, as qualidades morais dele, porém realmente ele não apareceu, sei lá o quê, na questão do preparo sobre espiritualidade. Então, vamos colocar na posição do cara. O cara tá lá naquela maca do INS, do Morra Brasil, né? Cercado por pessoas estranhas, sozinho num leito e tá mal de saúde. Ele tem um pretérito de vida honesta, moral tranquila, porém, ele está ali. Ele sabe que a coisa não está bem. Então, o estado emocional dele deve ser dos piores, né? Eu acho que é isso que Jerônimo está nos chamando a atenção. Então, ele até vai comentar, né? Ele fala assim: o pobrezinho não se preparou convenientemente para libertar-se do jugo da carne e sofre muito pelos exageros da sensibilidade. Quer dizer, ele está emocionalmente abalado. Né? É isso que eu entendi.
Eu percebi, essa fala que você falou foi uma fala do Bonifácio. Esse Bonifácio seria o auxiliar, ou, né, eu não entendi se ele era um auxiliar ali, ou era um mentor do próprio Cavalcante, né? E aí onde o Jerônimo, ele complementa essa observação do Bonifácio, falando que a deficiência de educação da fé, né, ainda mesmo nos caracteres né, mais admiráveis, origina deploráveis desequilíbrios da alma em circunstâncias como aquela, né, que ele estava completamente abandonado, né, sem a família próxima, vamos dizer assim, né? Conservar-nos-emos, porém, a postos, como retribuição ao devotado amigo pelos obséquios inúmeros que dele recebemos. Então, todos os auxílios que o Cavalcante conseguiu fazer dentro da sua crença, dentro daquilo que ele acredita, das suas possibilidades, eram o suficiente para que ele pudesse receber essa assistência, né? Então, isso eu achei muito legal. E aí, eles saem desse hospital e vão para um edifício. E quem recebe eles, né, nada mais, nada menos que Bezerra de Menezes, né, que estava ali auxiliando uma irmã. Pode falar, Cássia? Eu fiquei meio na dúvida a respeito de um trecho, quando fala ali do Bonifácio Cavalcante, agora esqueci o nome, Cavalcante. Ele, ali num trecho, diz que, deixa eu ver se eu acho aqui, que assim, que tinha também a visitação de parentes que acabavam perturbando, né, a situação desse moço, desse Cavalcante. Eu entendi, e não sei se eu entendi direito, que eram parentes desencarnados, né, que estavam ali. Eu entendi isso. Eu entendi errado, gente? Não, eu também entendi que eram desencarnados. Ah, Eu não... então eu entendi certo. Pode continuar, Ju. Então, aí, chegando neste edifício, né, o André Luiz reconheceu, né, o bondoso ancião, como ele coloca aqui, que é Bezerra de Menezes. E aí, o Bezerra recebe todos eles, muito afetuoso, né, e conversa com Jerônimo. Aí ele fala assim, já esperávamos a comissão, né? Então o Bezerra já sabia que eles estavam indo ali para auxiliar. Porém, nossa querida Adelaide ainda, Adelaide não dará trabalho, né? O ministério mediúnico, o serviço incessante em benefício dos enfermos, o amparo materno aos órfãos nessa casa de paz, aliados aos profundos desgostos e duras pedradas que constitui abençoado ônus das missões do bem, prepararam-lhe a alma para esta hora. Então aqui o Bezerra explica todo este processo, né, dessa irmã, da Adelaide, que ela passou. Então eu achei muito interessante que toda a visão do Bezerra, né, como a gente comentou, todas essas duras provas que a gente tem na nossa existência aqui na matéria, isso para ele constitui verdadeiro, né, como ele colocou, um ônus das missões do bem. Então você vai ter a missão do bem, você vai praticar, mas com ela vai vir um monte de outras coisas. Muitas vezes a incompreensão, muitas vezes a gente vai se sentir sozinho, muitas vezes a gente vai se sentir desamparado, né, porque isso vem junto com essa tarefa. E o Bezerra conhece bem todo esse ônus das tarefas do bem, né? Para quem conhece a vida de Bezerra de Menezes aqui na Terra, é uma história incrível, né? Recomendo. E aí eles começam a conversar e eles chegam até onde a Adelaide estava. E a Adelaide, ela também, né, com essa percepção mediúnica dela, ela consegue perceber e ela conversa, né, com o Bezerra. Ela percebe somente o Bezerra, né, Bezerra de Menezes ali, e ela conversa com ele. E aí, onde ele fala, deixa eu ver se é ele que fala aqui, sim, é ela que fala com ele, com o Bezerra. Sei que é o término da jornada, meu venerável amigo, e estou pronta, desde muitos anos, rogo ao Divino Senhor, me revele o caminho.
Não desejo adotar outros desígnios que não pertençam a ele, nosso Salvador. Todavia, aí um dia, ela, aquela coisa dela ter alguma coisa que está preocupando ela, né? O desencarne em si não é problema, ela já compreende, ela tem certeza da vida após a morte, tudo isso, né? Muitas vezes, eu acho que quem não tem essa concepção deve ser um pouco mais difícil, mas ela já tem a certeza. Isso não era um problema para ela. Existia um outro problema. E aí é onde Bezerra de Menezes ele entra com sua compreensão incrível e aí ele fala com ela, né? Já sei, falando para Adelaide, você pensa nos parentes, nos amigos, nos órfãos e nos trabalhos que vão ficar, né? Que ficarão. Bom, Adelaide, compreendo seu devotamento materno à obra do amor que lhe consumiu a vida. Entretanto, você está cansada, muito cansada, e Jesus, médico divino de nossa alma, autorizou o seu repouso. Gente, é uma coisa interessante, né? Ela aqui já estava no leito de morte, né? O corpo físico não teria mais como se manter, né? Então nós estamos sujeitos à lei, à lei natural. Então chegou o momento do desencarne. O corpo físico não tem mais energia vital, está se esvaindo, está se esgotando. Então está chegando o momento, né? Então principalmente, olha quem veio ajudá-la, né? Um espírito como Bezerra de Menezes, para que ela pudesse entender, devido à tamanha dedicação que ela tinha a esse trabalho dela, né? Porque essa era uma preocupação muito grande que ela tinha. E aí eu analiso, né, como Bezerra de Menezes veio para que ela pudesse ter esse entendimento. Porque ela conhece a personalidade de Bezerra, conhece a história dele, conhece a dedicação que ele tinha. Então, este é um espírito que passou por essa experiência, dessa dedicação, de todo esse empenho. E aí, essa irmã, ela estava preocupada com o trabalho que ia ficar, com a família, com os amigos, com aqueles órfãos que ela atendia, que ela cuidava. Então, é natural essa preocupação. Mas no caso dela, isso estava constituindo um empecilho, né? Então, por isso que Bezerra de Menezes vai até ela. Pode falar, Rita. Eu achei interessante também que, como você bem colocou, isso eu acho que é um traço muito do nosso personalismo, né? Que a gente ainda carrega, por mais que que era o caso dessa irmã, que ela tinha, assim, muito merecimento, que fez um trabalho incrível, tinha uma compreensão muito grande, porém, nós temos ainda esse traço do nosso personalismo, que a gente não acredita que outra pessoa vai fazer o trabalho que a gente faz, né? E aí a gente fica preso a isso, não consegue, né, se desprender disso, e é um pouquinho também da falta de confiança na providência divina, como o próprio Bezerra colocou aí, né? Jesus, ele vai, de alguma forma, orientar quem quer que seja, e a gente realmente precisa confiar, né, na providência divina. Então, isso está muito ligado, assim, pelo que eu entendi, a mensagem que Bezerra deixou é da nossa, mesmo com todo o conhecimento que a gente tem, que no caso ele deu o exemplo da irmã, nos falta ainda uma confiança mesmo na providência divina, para a gente falar, realmente, eu posso ir, que é o caso dela, que está nas mãos de Deus. A gente deixa mais ou menos na mão de Deus, né? A gente deixa, mas a gente quer controlar também. Pode falar, Francisco. Duas observações. Quando eu estava lendo esse texto, eu fico imaginando o naipe que deve ser essa dona Adelaide aqui para ter o Bezerra de Menezes como guardião, né? Porque com certeza ele não ia perder o tempo dele com qualquer um. Tem que ser um cabra ponta firme, né? E essa dona Adelaide deveria ser realmente, né? Mas aí, complementando o que a Rita falou, vem na minha cabeça, lembra quando aquela frase que Jesus falou para Pôncio Pilatos, né? Tu és rei porque está na vontade do meu pai. Nossa Senhora, então a gente realmente, a dona Adelaide está se preocupando um pouquinho a mais, mas realmente é isso aí. Me faz lembrar do estudo, do livro que nós estudamos há pouco, que é o Brasil, Coração no Mundo, Pátria do Evangelho, né?
é uma coisa que, como característica de personalidade, eu era muito preocupado com as coisas do mundo. Não que a gente não tenha que ser, né? Principalmente nas coisas da nossa nação, do nosso estado, enfim. Não que a gente não tenha que ser, não é isso. Mas a gente achava que nós, humanos aqui na Terra, encarnados, é que estava controlando tudo, sabe? Aí quando você lê o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, aí você fala, gente, tem Ismael controlando. E toda a equipe, né, coordenando toda a equipe que atua nas diversas frentes de trabalho nesse país, deste país. E ele reporta diretamente ao Cristo. E o Cristo é que tem os desígnios. Tudo o que acontece é sobre, né, a apreciação do Cristo. E a gente achando, sabe assim, eu tinha essa, como a Rita falou, né? Eu achando que eu vou controlar alguma coisa, né? Que eu vou dirigir alguma coisa. Não que a gente não tenha que fazer isso, né? Que nós não temos que nos dedicar a uma sociedade mais justa, mais moralmente equilibrada, dentro do Evangelho, dos preceitos do Evangelho. Não é isso. Mas uma preocupação vã de achar que está tudo desgovernado, e quando isso não acontece. Né? Quem está dirigindo o planeta é o Cristo, mas a gente tem os seus prepostos, como o Bezerra de Menezes. Pode falar, Rita. Só para concluir, a gente vai aprender um dia, né? Lembrando do livro que até Ismael teve dificuldade com isso, que era um anjo, né? Várias vezes ele emburrou e foi atrás de Jesus, emburrou assim, no bom, com todo respeito, Ismael, por favor. Mas assim, com dificuldades também de compreender que ele não poderia controlar tudo, né? Então, imagina nós, né? Então a gente percebe no decorrer do livro que ele foi crescendo também, compreendendo, né, melhor como que é a didática de Deus. E eu acho que a gente, com o tempo, também vai começar a compreender. Lembrando que ele sempre chegava aos prantos com Cristo, né? Emburrado, mas aos prantos. E é interessante o Bezerra confortando essa irmã, onde ele fala para ela, né, que ela é feliz, é muito feliz, porque seu espírito virá condecorado de cicatrizes, depois de resistir ao mal durante muitos anos. Me chamou muita atenção, né, essa experiência, né, porque a gente, claro, nós temos as nossas dificuldades aqui na Terra, todos já passamos por muitas dificuldades, muitas dores, e essas dores, infelizmente, não vão cessar, né, dores novas surgirão, desafios novos, né, que nós vamos passar, mas principalmente o que eles deixaram para essa irmã? Essas cicatrizes, que preparou ela para o momento do desencarne. Eu acho que não é só para o momento do desencarne, eu acho que é para toda a existência dela a partir daquele momento. E aí ele começa a falar justamente nessa parte que a Rita falou sobre entregar, né? Entregue parentes e afeições a Jesus e medite. Agora, na humanidade, nossa abençoada e grande família. Desapega aqui, a tua família é a humanidade. A nossa família é a humanidade. Quanto aos serviços confiados por algum tempo à sua guarda, né, ao entendimento do Bezerra, né, eu que comecei o trabalho. Bom, o trabalho começou bem antes de você se formar na espiritualidade, com a concessão do Cristo, né? E aí ele coloca, esse serviço que ela estava fazendo aqui é por algum tempo colocado à guarda dela. Estão fundamentalmente afetos ao Cristo, ligados ao governador planetário, que providenciará as modificações que julgue oportunas e necessárias. Então, Cristo ele vai atuar através dos seus prepostos, através de anjos como Ismael e tantos outros, nas diversas atividades. Pode falar, Francisco? Isso é uma azeitona que para mim ainda é quadrada, né? Eu estava lembrando do primeiro diálogo que André Luiz teve com Clarencio. E eu acho que antes de ele perguntar da mãe dele alguma coisa, ele queria saber da família dele que está na Terra. E Clarencio dá uma aula para ele sobre a grande família humana. Achei lindo o texto, achei lindo esse texto do Bezerra de Menezes agora, mas eu quero ver quando chegar a minha vez, né? Porque, nossa senhora, pensar nisso não vai ser mole não, gente. E é o nosso caminho, né?
Nós vamos estar lá apartado de todos aqueles que estão vivendo por os últimos 50, 60, 70 anos, e dali para frente, vida que segue. Meu Deus, não vai ser mole não, gente. É só para... É uma questão, né, que a gente vê lá desde o primeiro livro, né, André Luiz trilha essa jornada, não vou dizer sozinho, mas a mãe dele está em outra esfera, o pai dele está no umbral, sendo resgatado para reencarnar. Então, assim, a afeição dele, os afetos dele mais próximos, né, que estavam encarnados com ele no momento que ele manda esses livros, né, ele já estava desencarnado, mas alguns ainda estavam encarnados. Então ele estava realmente sem esses parentes mais próximos. Mas é uma questão que todos nós vamos ter que passar, nós vamos ter que trilhar. Né? Então, chegando já ao final, o Bezerra de Menezes começa a conversar com o Jerônimo, e aí o André Luiz e Hipólito e a Luciana percebem, e aí eles deixam essa privacidade para os dois benfeitores, com certeza trilharem o melhor caminho para aquele caso, né, para aquele desencarne, sendo que a Adelaide já estava bem mais reconfortada, né? Então isso foi muito bom. Bom, pessoal, nesse momento eu termino o capítulo 11. Quem quiser fazer mais alguma pontuação, alguma coisa que eu deixei de falar, que a gente deixou de debater, alguma visão diferente também, pode falar, Cássia. Eu achei bem legal esse capítulo, porque mostra, assim, eram 5 pessoas que estavam próximas ao desencarne, que eles estavam ali para ajudar nesse momento do desencarne, né? Amparando e conduzindo, e que, assim, em diferentes situações, que tiveram vidas diferentes, uma completamente diferente da outra, mas que todos, independente de religião ou de modo de viver, eles tinham em comum que o amor pelo próximo, a vontade de crescer espiritualmente, né? Assim, o desejo sincero de se enxergar como espírito eterno, apesar daquele que está no hospital não ter esse lado religioso, né? Mas pela sua postura, né? Que muitas vezes fala assim, tem muitos ateus, mas cristão que muitos cristãos, né? Então, assim, apesar de sua postura ser de um verdadeiro cristão, né? Uma pessoa do bem. Então, eu acho muito legal esse capítulo que mostra isso, que não é o que você prega, mas o que você faz. Exato. Camila? Eu achei interessante também esse capítulo por conta de umas 2 semanas atrás eu ter passado num lugar. Eu estava lá em Franca quando eu fui levar minha filha, e a gente tinha acabado de passar por um lugar que tinha movimentação, carro da polícia e tal, e tinha acabado de acontecer um assassinato. E nisso, na hora, eu estava junto com o Roberto e eu perguntei, nossa, como será nesse momento, né? Aconteceu um assassinato, quem será que está aqui do plano espiritual? Como será que quando aí vem vindo todas essas dúvidas? E agora, pelo que eu entendi, né, nesse capítulo, existe uma ordem natural, né, mas que nem todos têm essa percepção, ou então é acompanhado tão diretamente assim, às vezes, né, num olhar mais de fora, mas sem ter esse acompanhamento por conta até da palavra que acho que você, né, Juliana, falou que não gosta de comentar do merecimento, né, mas existe essa condição, certo? Acho que foi isso que eu entendi. É isso mesmo. E lembrando só, né, que no livro passado, que é o Missionários da Luz, nós conversamos sobre isso num processo de desencarne, que Deus assiste a todos através da lei natural. Então, a gente fala, não é amparado, mas não é amparado dessa forma, né, de receber Bezerra de Menezes, como o Francisco falou, sendo, né, o teu condutor, né, o teu barqueiro, Caronte para o plano espiritual, mas não é, nem todos têm isso, eles são, todos nós, né, toda a humanidade é assistida pela lei.
Pode falar, Francisco. Rapidinho, Camila, assista Ghost, do outro lado da vida. Você tem uma ideia perfeita desse tipo de situação. Eu pensei no filme, mas eu fiquei, será que Muitos eu posso fenômenos linkar o filme? Muitos fenômenos daquele filme não são fantasias, são realmente várias obras. A gente vai ler tudo que rola lá. Bem legal. Ô, Juliano, você não vai A acabar. Cássia vai falar. A Cássia tem que falar. A última palavra. Rapidinho. Camila, há muitos anos atrás eu aprendi que, assim, eu viajo também bastante, porque minha filha mora em Santa Catarina, e isso eu acho que quase todo mundo aqui sabe. Então, assim, eu aprendi que quando a gente está passando por alguma situação desse tipo, e que tem, assim, socorris, alguém sofreu um acidente, igual eu já vi, assim, corpo esticado no meio do asfalto, sabe? Enfim, que o que nós devemos fazer é uma prece para que a espiritualidade possa estar amparando aqueles envolvidos no acidente, independente de terem desencarnado ou não. Porque muitas vezes o que a espiritualidade precisa é disso, dessa energia positiva, dessa emissão de energia positiva, dessa emissão de luz, dessa emissão de prece em favor deles que estão ali trabalhando e amparando as pessoas envolvidas. Então, nesse momento, eles recebem isso que a gente emite. E isso é muito importante, isso é muito bom para eles, ajuda demais. Então, eu procuro fazer isso e eu te dou essa dica aí, de que nesse momento a gente fecha os olhos, ou se você está dirigindo, faça uma prece, se eleva o seu pensamento à espiritualidade do bem e faça uma prece em favor desses que estão ali trabalhando. Era isso. Quem faz a nossa prece final, obrigado pelos comentários.